Boa noite, amigos. É com muita alegria que a gente inicia nesse domingo, dia 27 de dezembro, a nossa última palestra de domingo no ano de 2020. Um ano repleto de desafios, de aprendizados, de muita saudade, de muitas dores, mas também guardadas as devidíssimas proporções de muitas alegrias e aprendizados. Com Jesus no coração, chegamos até aqui e por ele, a rocha dos séculos, como nos diz Amélia Rodrigues, seguiremos adiante. Gratidão pela sua presença, mesmo que virtual, pela sua companhia, para essa atividade que marca o encerramento simbólico das nossas atividades de domingo em 2020 e que inicia um novo ciclo de trabalho com 2021 pleno de possibilidades que se desenha diante de nós. Antes da nossa exposição da noite de hoje, que vai ser conduzida pelo queridíssimo Marco Augusto, nosso companheiro de trabalho aqui do Centro Espírita Joana d'Arc, nós faremos uma leitura e a prece inicial. A leitura é da mensagem chamada Carta de Ano Bom, ditada pelo espírito Casimiro Cunha, o poeta, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. A mensagem diz o seguinte: entre um ano que se vai e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de novo dia. Considera, meu amigo, nesse pequeno intervalo, todo o tempo que perdeste sem saber aproveitá-lo. Se o ano que se passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre de pão de luz da alegria. Pensa que o céu não esquece a mais íntima, ou mais ínfima, melhor dizendo, criatura, e espera resignado o teu quinhão de ventura. Considera, sobretudo, que precisas, doravante, encher de luz todo o tempo, da bênção de cada instante. Sê na oficina do mundo o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu ano será feliz. Não esperes recompensas dos bens da vida terrestre, mas volve toda a esperança à paz do Divino Mestre. Nas lutas, nunca te esqueça deste conceito profundo: o reino da luz de Cristo não reside nesse mundo. Não olhes faltas alheias, não julgues o teu irmão, vive apenas no trabalho de tua renovação. Quem se esforça de verdade sabe a prática do bem. Conhece os próprios deveres sem censurar a ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe, no esforço que te conduz das terras, das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. É a mensagem do espírito Casimiro Cunha pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, intitulada Carta de Ano Bom. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, é com muita gratidão que nos reunimos em mais este domingo de trabalho no espaço virtual do Centro Espírita Joana d'Arc para meditar, Mestre, sobre o Teu Evangelho, sobre a Tua promessa para as nossas existências, sobre a Sua perspectiva consoladora de trabalho. Concede-nos, Mestre, um bom momento de convivência com a Tua mensagem, com os benfeitores amigos, para que nos sintamos tocados pela mensagem da noite de hoje, abraçados em nossas dificuldades íntimas, em nossas necessidades, acolhidos para que o Teu amor visite o nosso lar nesse período de festas, recordando ainda da energia sublime do Teu Natal e da celebração desse novo ano que se apresenta diante de nós, rico de possibilidades. Possa o nosso lar ser visitado pelo Teu amor, pelo Teu amparo, e ser então envolvido nas dúlcidas vibrações do Teu coração. Inspire ainda, Mestre amigo, o nosso expositor da noite de hoje, para que juntos viajemos pela Tua proposta, conectados ao Teu coração e fortalecidos no ideal de divulgação e vivência da Boa Nova. Guarde-nos na Tua paz e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.
Gratidão, meus amigos, mais uma vez pela participação, pela boa vontade, pela companhia sempre segura e acolhedora nesse espaço de convivência aos domingos do Centro Espírita Joana d'Arc. Eu recordo que, caso você queira acompanhar a nossa programação completa, receber o lembrete das atividades e todas as atualizações, você pode procurar por @JoanaDarcMT no Instagram e aqui no Facebook. Se você está assistindo isso pelo Facebook, é só curtir a página e você já pode deixar aqui nos comentários de onde é que você está assistindo a gente. Conta aqui no bate-papo que a gente vai, enfim, convivendo na noite de hoje. A nossa exposição tem como tema o Ano Novo que me aguarda e será conduzida pelo nosso amigo Marco Augusto, trabalhador do Centro Espírita Joana d'Arc. Boa noite, Marquinho, a palavra está com você. Boa exposição, meu amigo. Obrigado. Boa noite a todos, amigos. Seguiremos hoje como nossa última palestra do ano, né, de domingo. Ainda temos de segunda. E queremos falar aos nossos corações um pouquinho sobre este momento do ano novo que nos aguarda. Queridos amigos, que os nossos corações, que o nosso pensamento possa estar elevado neste momento. Claro que ainda embalados na energia do Natal, que possamos elevar o nosso sentimento para conseguir, por alguns instantes, por alguns minutos, quem sabe por algumas horas ou o dia todo, trazer para a nossa existência algumas reflexões que nos proporcionem pensar sobre a nossa vida e, principalmente, naturalmente, pelas escolhas feitas ao longo dela. Amigos, desde o momento em que a humanidade fez algumas escolhas para a organização própria da vida civil, nós temos um calendário. E este calendário foi-se ao longo do tempo se ajustando, se organizando, e passamos a perceber que havia necessidade natural de, observando a natureza, observando os nossos comportamentos e, principalmente, também a nossa forma de interação própria entre uns e outros, passamos a nos organizar, a dividir o tempo. Não nos é novidade de que o tempo não nos pertence, que este, um fenômeno natural existente na natureza, ele vem de Deus, provém para todos nós, no entanto, não conseguimos controlá-lo. Não conseguimos adiantar o tempo, assim como não conseguimos atrasar o tempo e vice-versa, uma vez que ele pertence a esse universo em que nós também estamos inseridos. Porém, observando a necessidade da nossa organização, dividimos o tempo em algumas fases. Primeiro, observando o dia e o anoitecer, e passamos ali ter uma divisão. Passado mais um tempo, nos organizamos em semanas, em meses, em ano. O ano, então, como um ciclo que se renova a cada período, às vezes de 365 dias, outras vezes, dependendo aí de um pequeno ajuste de um ano bissexto, passamos a ter mais ou menos. Compreendamos, amigos, de que o tempo é um fenômeno precioso para todos nós. Porque ele observa, ou ele demonstra para nós, nos traz um panorama sobre a forma como nós temos observado e vivenciado na nossa existência. Contudo, o tempo também nos demonstra o que temos feito da nossa existência, as nossas escolhas, as nossas ações perante todo o movimento da nossa vida. E para compreendermos, então, do ano que nos aguarda ou do que esperançamos, reflitamos sobre o ano que vivemos. Reflitamos sobre a existência que temos. O espírito, desde o momento em que ele reencarna na Terra e tem ali a oportunidade de vivenciar algumas experiências que não é possível vivenciar, por assim dizer, no plano espiritual, ele tem um tempo esgotável neste momento para que possa experimentar, vivenciar, provar e expiar
para poder alcançar o que bem entendemos como evolução, progresso. Porém, veja que nesta organização, a vida, o destino, nos proporciona ter várias experiências de reflexão. A primeira delas, observando o dia que nasce, o acordar, temos a oportunidade de refletir sobre a nossa vida, e o anoitecer, o dormir, mais uma oportunidade de refletir sobre a nossa vida. Ao longo da semana, uma outra oportunidade em ciclo para observarmos e refletirmos sobre a nossa vida. O mês, mas assim também, e o ano. Vejamos a quantidade de oportunidades de reflexão. É como se a existência, por assim dizer, é claro que é, mas ela faz o seguinte convite: já refletiu sobre o seu dia hoje? Já refletiu sobre a semana vivenciada? Ou sobre o mês vivido? Ou sobre o ano experimentado? E aí, nós nos damos conta desses infinitos convites e nem sempre fazemos o exercício convidado da reflexão. E por isso nós vemos o dia passar, nós vemos a semana passar, os meses passarem, as estações do ano passarem, o próprio ano passar. E às vezes nos damos conta, meu Deus do céu, ontem era janeiro, hoje é dezembro. E assim vão, ontem eu tinha 15 anos, hoje tenho 25, tenho 30, 35, 40, 50, 60. E quando nos damos conta, estamos à beira do momento de retornar para a verdadeira pátria. É claro que estamos falando aí numa escala macro, numa existência inteira, mas observemos os infinitos convites da espiritualidade, os infinitos convites da vida para que possamos refletir. Porque, bem na verdade, é que como somos espíritos milenares, não estamos habituados, ou estamos habituados, ao contrário, a não fazer o exercício da reflexão. Vivemos num movimento automatizado, automático, em que vivenciamos várias experiências e várias existências e já estamos à espera do outro. Vejamos, apenas para a nossa reflexão. Mal encerramos o ano de 2020, já estamos pensando no ano de 2021 e planejamos já 2022. O problema não está, amigos, no planejamento. O planejamento, sem dúvida, faz parte da vida cotidiana e também espiritual. Devemos planejar a nossa trajetória. Devemos compreender que todo planejamento nos dá certa segurança na caminhada, porque pensamos antes de agir, porque refletimos sobre tal ação antes de realizá-la. Por isso, o planejamento, sem dúvida, é importante e necessário para a nossa existência. Mas vejamos que o planejamento não deve estar associado à ansiedade, de querer vivenciar hoje o que ainda está no futuro, ou de remoer o passado, o que já não compete mais no presente. Refletir sobre isso, observar isso sob o ponto de vista espiritual, é o nosso convite de hoje. A intenção é trazer para mim, para você, para nós, espíritos que estamos encarnados neste momento, a importância de planejar a nossa vida, de planejar as nossas ações, porém, sem cair na cilada da ansiedade. Porque aí deixamos de viver o único e verdadeiro que o próprio nome já exemplifica para todos nós. Um presente. O presente nos é dado constantemente, a cada segundo, a cada instante. Neste período em que nós estamos aqui, dialogando diretamente uns com os outros, é o nosso presente. Em que a espiritualidade, em que Deus, em sua infinita bondade, este ser supremo, causa primária de todas as coisas, nos oportuniza para crescimento, para o progresso, que a todos nós estamos fadados. Não há espírito que permanecerá eternamente estacionado.
É por isso que o tempo passa e passa para todos, indistintamente. O uso ou o bom uso desta experiência, desta ferramenta, deste fenômeno chamado tempo, dependerá naturalmente de cada um de nós. Importante, então, ressaltar que a experiência da vida ou as escolhas perante a vida pertence a cada um de nós. Por consequência, por mais que nós amemos ou gostamos do próximo, do outro, seja ele quem for, o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso amigo, a nossa amiga, os nossos filhos, os nossos pais, tão bem amados ou tão amados por todos nós não podemos fazer escolhas por ele. Porém, podemos nos dar o presente de ser o exemplo para essas pessoas, para que possam observar em nós a conduta adequada e correta para a boa ação e para uma vida plena em caminho à felicidade. Por isto, o exemplo nos é possível ser. No entanto, fazer pelo outro, naturalmente, não nos é possível, pois nesse caso, iríamos derrogar uma lei que não é possível, a lei de Deus, que por si só, somente a ele compete. E não é da natureza deste ser perfeito, que, criador do universo, criar uma lei para logo após desfazer dela. Isso é muito natural entre nós, seres humanos, ainda imperfeitos, que criamos leis imperfeitas e, por consequência, funciona por um tempo, vigora por um tempo, tem vigência por um tempo, no entanto, depois perde a sua eficácia, perde o seu vigor, quando observamos que ela já não é mais aplicável. No entanto, as leis de Deus, assim, não funcionam. São de todo e eterno. Elas funcionam desde o seu princípio até o seu fim, que não se dará, tem a sua ação e a sua perfeição em toda a sua ação. Por isso, são leis divinas. Elas, desde a sua concepção, já nascem perfeitas, porque foram criadas para isso, para poder reger e organizar todo o universo. Vejamos só, amigos, um belo exemplo para nós compreendermos toda essa dimensão em que vivenciamos e principalmente na importância do planejamento e compreensão do nosso futuro, quando observamos o Evangelho de Jesus, em que ele, em um dos momentos, dá-nos um ensinamento, embora rápido, mas profundo para a nossa existência, ele em dado momento diz: caminhe enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Isso se encontra no Evangelho, narrado, se não me engano, por Lucas ou Marcos, em que ele diz exatamente isto: caminhe enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. O que isso quer dizer para nós? Esta luz, vamos entendê-la como se fosse, apenas de forma simbólica, didática, para compreendermos, o nosso dia. Enquanto temos condição de enxergar o caminho, temos condições de executar o que nós fazemos naturalmente no nosso dia a dia, durante o dia nós trabalhamos. Nós realizamos todas as tarefas necessárias durante o dia, sob a luz do sol que vigora sobre toda a humanidade, e quando chega a noite, por assim dizer, simbolicamente, a escuridão, sobre a luz apenas da lua, que possivelmente, que ainda, melhor dizendo, nem luz própria tem, é, na verdade, um reflexo do sol que lhe dá apenas como guia para todos nós. E, durante a noite, o que nós fazemos? Nós dormimos de ordinário. Naturalmente, apenas entenda que isso é apenas um exemplo. Naturalmente, haverá trabalhos que funcionam de forma diversa. No entanto, de ordinário, nós trabalhamos durante o dia e descansamos durante a noite. O que isso demonstra para todos nós, amigos? De que devemos caminhar enquanto temos a luz. E esta luz, o dia, o sol, deve ser entendido como nossa existência. Mas o que seria essa existência, Marco, necessariamente? É a vida inteira do espírito? Não. A existência, estamos falando do momento entre a reencarnação e a desencarnação.
Vejamos que eu não estou falando necessariamente da morte, mas exatamente sobre a desencarnação. Este período compreendido da existência deve ser, para nós, esse momento de luz em que devemos caminhar. E o caminhar é, quanto mais nós adiantamos o nosso passo, mais rápido ou mais breve chegaremos ao nosso destino. Quanto menos andarmos, ou quanto mais devagar, ou com passos um pouco mais lentos ao longo desta caminhada, naturalmente, mais distante estaremos do nosso destino quando advier a noite. Por isto, Jesus nos adverte: caminhe enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E vejamos que esta fala não deve ser entendida, ou pelo menos não devemos fazer a interpretação de algo fenomênico do ponto de vista negativo, como sendo algo pesaroso. Meu Deus, eu preciso fazer tudo que eu quero fazer antes que eu morra, né? E aí vem aquele temor sobre a morte. Não, não é essa a intenção. Poderíamos vivenciar a morte como um fenômeno natural. E é exatamente esse o convite. Todos nós sabemos que este dia chegará. Não há ser pensante nesta existência, na Terra, que hoje não compreenda ou não saiba deste fenômeno natural que irá acometer a todos nós. Todos nós sabemos que morreremos e que os nossos familiares também morreremos. Mas a pergunta é: como nós estamos para vivenciar esta experiência que é inevitável para todos nós? E aí, nós fazemos, então, a retrospectiva sobre o ano que nós vivenciamos, ou estamos vivenciando ainda, 2020. Vejamos que 2020 vem nos demonstrar o que há muito tempo os espíritos já nos advertem, ou melhor, o que há muitos séculos, milênios, inclusive o próprio Cristo já nos advertia sobre a importância de muitos exercícios, como o exercício das virtudes. E então, neste momento, observamos o ano de 2020 trazendo-nos um ensinamento fantástico, porém extremamente doloroso. A de compreender de que o tempo não nos pertence. De que, embora nós possamos ter muitos recursos, sejam eles de toda forma, seja ele em forma de conhecimento cognitivo, seja ele de recursos financeiros, seja ele, inclusive, de conhecimento técnico, nenhum deles pode ou consegue parar a ação da natureza sobre a permissão de Deus. O ser humano compreendeu ao longo de 2020 de que, embora possamos adiantar o nosso passo, existe algumas questões que fogem à nossa possibilidade. Vimos esse momento pandêmico, algo tão minúsculo, tão pequeno, que sequer é visto a olho nu, conseguiu demonstrar para a humanidade que, sem ação no bem, sem exercício de desenvolvimento íntimo, não há condição alguma de vivenciar uma vida plena em felicidade. Isto quer dizer, então, Marco, que a morte foi tão pesarosa assim para todos nós, porque é muito dolorido, é muito difícil observar um familiar, um ente querido, um amigo, um conhecido passar por essa experiência. Parece que foi agraciado aqueles que permaneceram vivos e que foram naturalmente punidos pela experiência de passar pelo coronavírus, pela Covid, serem acometidos pela morte durante esse período. E a resposta logo vem no Evangelho. O que diz o Evangelho sobre esse fenômeno da morte? Com certeza você já deve ter pensado aí, deve ter vindo a seguinte reflexão: se fosse um homem de bem, exato, teria morrido. Na seguinte reflexão: a morte nunca foi e nunca será um castigo para ninguém. Pelo contrário, é um exercício profundo de aprendizado
para todos, em demonstrar que a morte é a libertação do cárcere em que o corpo físico permanece aprisionado por determinado tempo, que varia de espírito para espírito, de necessidade para necessidade. E aí, amigos, nós nos damos conta de que se a morte não é um castigo para ninguém, e que permanecer em vida é, na verdade, o grande exercício para permanecer vivenciando algumas experiências de provas e expiação, vamos entender que nada no universo funciona ao acaso. De que nenhuma experiência que advém à humanidade vem ao acaso. Tudo está muito bem encadeado para acelerar o processo do progresso na humanidade. Quantos anos evoluímos nesses poucos meses de pandemia? Embora doloroso, embora difícil do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de relacional, conseguimos aprender muita coisa e, principalmente, a valorizar coisas e ações que, ao nosso ver, já estava passando quase que abatido. Observamos a grandiosidade do abraço, conseguimos dimensionar o quanto o olhar é profundo, deixamos de ter vergonha, porque muitos de nós, pelos hábitos enraizados, ainda temos o hábito de olhar para o chão, olhar para o teto, olhar para as coisas, mas não conseguimos olhar para o outro, olho a olho. Porque quando olhamos dentro dos olhos da pessoa e nos permitimos, somos um livro aberto, nos sentimos despidos completamente. O outro consegue, com uma visão de raio-x tomográfico, olhar sobre nós e conseguir retirar dali toda uma experiência vivenciada no nosso íntimo. Voltamos a ter a oportunidade de observar que o olhar vai nos dar a dimensão do espírito vivenciando em plenitude. Conseguimos sentir, ainda que muito distante do que será na vida espiritual, a oportunidade que a distância nunca foi e não será uma limitação para o espírito que tem condições evolutivas para fazer uso e bom uso desta faculdade. É limitante, naturalmente, para nós, espíritos que ainda estamos aprisionados, muito próximos, ligados, vinculados ao plano físico. Mas para aquele que já se libertou das amarras do mundo físico, da matéria, por assim dizer, consegue naturalmente ter a sua liberdade alcançada de atuação sobre a matéria. Basta pensar e então se concretiza o pensamento. Porque é da lei que assim seja. Nós não estamos aprisionados às questões da matéria. E compreendendo isto, o que esperar então para o ano de 2021? Nada além de mais experiências. E essas experiências podem ser diversas. Naturalmente, poderá advir-nos experiências magníficas de autoconhecimento e de progresso, ao ponto de conseguirmos alcançar uma situação ou uma dimensão de observar a nós mesmos um olhar muito mais amoroso. Como também pode nos alcançar a dona morte e dizer, olha, chegou o nosso momento. Isso não deve ser visto como pesar, mas sim de que chegou o nosso momento de vivenciar ou de retornar à pátria espiritual. Tudo isto para demonstrar que não temos ainda controle sobre o tempo. As experiências serão-nos visitadas de acordo com as nossas necessidades. O espírito, distante ou próximo da sua realidade espiritual, ele compreende a cada passo, a cada instante, a cada caminhada, de que todo o processo se dá de forma gradual, aos poucos, compreendendo a minúcia das experiências. Vejamos só, um dos expoentes do cristianismo, ainda mesmo quando não havia a denominação de cristãos, compreendemos que foi uma sugestão feita por Lucas, médico, que vai depois escrever uma
um dos relatos sobre Jesus, um dos livros, né, do Evangelho sobre Jesus, Lucas vai fazer a sugestão muito tempo depois, alguns anos depois, para que fôssemos denominados de cristãos. No entanto, lá no início do cristianismo, por assim dizer, aonde os homens do caminho começavam a se organizar sobre a condução de Pedro, um expoente que havia transformado profundamente, assim diz o próprio Emmanuel, que ao se deslocar pelo Tiberíades até Jerusalém, ele se transformava em um novo homem. E vejamos Estevão, ou Gesiel, neste momento, muito pouco conhecido, pasmemos nós, muito pouco conhecido pelos cristãos, que ainda se prendem com umas outras questões, mas Gesiel, ou Estevão, foi o primeiro a ser sacrificado, por assim dizer, pelo Cristo, ou em nome do Evangelho de Jesus, sendo fiel, fidedigno àquilo que ele trazia na intimidade. Gesiel, antes mesmo de conhecer o Cristo, e uma situação, Gesiel não conheceu em nenhum momento, durante essa existência como Gesiel, ou como Estevão, Jesus. Ele não teve a oportunidade de conhecer fisicamente no plano terrestre Jesus. Ele apenas absorveu as experiências, as notícias das pessoas que traziam-lhe a boa nova, tempo depois, pela própria boca, inclusive, de Simão Pedro. Mas, ainda assim, Gesiel teve a oportunidade de utilizar no seu pouco tempo de existência e trazer para a própria vida ensinamentos que lhe seriam profundos. Gesiel, na sua simplicidade, na sua humildade e principalmente no seu esforço em compreender os escritos, em compreender o Evangelho de Jesus, quando ele teve acesso aos primeiros escritos que eram de Mateus ou Levi, ele vai absorvendo aquilo com intimidade e ele tem uma transformação profunda. Vejamos, Gesiel já era, antes mesmo de conhecer os homens do caminho, já se comportava profundamente como um seguidor de Jesus. Porque era um espírito que se preparou para esta missão, se preparou para esse trabalho. E mesmo diante do momento em que foi apedrejado pelo seu cunhado, sem saber que era seu cunhado, ainda assim dá um exemplo para todos nós na humanidade de crescimento e compaixão e principalmente de perdão. Ele consegue observar naquele homem, no caso ali de Saulo de Tarso, que mais tarde será Paulo, ele observa na grandiosidade daquele homem, não a sua limitação física, a sua limitação ainda como espírito preso às questões da matéria e principalmente às vicissitudes, mas sim consegue observar em Saulo a dimensão de um espírito que, quando fosse fiel a Jesus, compreenderia e seria um dos grandes manifestadores dos desejos, da vontade e principalmente do prosseguimento da sua dimensão. Vejamos que Gesiel, Estevão, no momento em que esteve à frente, acompanhando a casa do caminho, não teve nenhum momento de vacilar nas suas vontades, mesmo diante dos desafios, mesmo diante das dificuldades. Todo momento ele recordava que, se o mestre passou por adversidades, que dirá eu, possivelmente passarei por muitas adversidades ao longo da minha existência, sem se dar conta que a existência dele seria curta. Já havia sofrido pela morte de seu pai, já havia sofrido pelo sumiço da sua irmã e a reencontra no derradeiro momento da sua existência. O que isso tem a ver conosco neste momento? Semelhante à vida de Gesiel, semelhante à vida de Pedro, semelhante à vida de Paulo, semelhante à vida de muitos
nós não estaremos isentos no próximo ano, nas próximas existências, de vivenciar convites profundos para alcançarmos a dimensão verdadeira de cristãos. O que isto quer dizer? Que esperançar para o próximo ano, estarmos isentos de sofrimento, é auto-engano. Sim, amigos, é auto-engano. Sabemos que ainda não estamos na fase, porque ainda não desenvolvemos o necessário para isso, de estar isento de sofrimento. O que isto quer dizer, Marco? Que quando nós alcançarmos a condição de espíritos conscientes da própria existência, consciente dos próprios vícios, não iremos nos importar com a dor. Não nos iremos importar com o sofrimento. Vejamos, semelhante, pegando aí como exemplo macro, profundo, ou o maior que nós temos, Jesus. Um espírito profundamente evoluído. É um espírito crístico. Um espírito que alcançou a condição de, inclusive, conduzir o planeta Terra há tanto tempo. Este não se importou em nenhum momento com a dor física e com qualquer tipo de sofrimento que poderia viver. Mas por quê? Ele já alcançou a condição de compreender que a vontade daquele que é criador da humanidade, criador do universo, Deus, que nos surge como um pai amoroso, fraterno e que quer a nossa evolução, compreende que a sua vontade é superior e sempre será em benefício das tuas criaturas, em benefício dos teus filhos. Por isto, pouco lhe importa o sofrimento do corpo físico. Embora ele sinta as dores, embora a carne esteja sentindo a injunção de todos os flagelos possíveis que se possa causar ao corpo físico, o espírito, quando alcança a dimensão de compreender que a sua existência ela é espiritual, ele deixa de sofrer por antecipação. Vejamos de novo. Ele deixa de sofrer por antecipação. Porque ele se prepara intimamente. Não importa o que lhe aconteça, não importa a dor que há de vier, ele se preparou intimamente, compreendendo que o reino não é deste mundo. Quando alcançarmos a possibilidade de elevar o planeta Terra ao ponto de ser um mundo feliz, o mundo que alcançou a condição e ali habitam agora espíritos profundamente evoluídos, já estaremos todos nós, quando alcançarmos essa condição, de compreender que a dor não se fará presente, não porque será uma imposição de Deus, ou não porque será um benefício simples de Deus, como se fosse uma premiação. Agora você foi bonzinho ao longo do ano, vejamos uma versão do Papai Noel, foi bonzinho ao longo do ano, vou te dar, então, ser isento de sofrimento. Pelo contrário, o mundo estará isento de sofrimento porque as pessoas que estão o habitando não o realizam mais. O bem irá reinar na Terra não por uma imposição direta de Deus. A partir de amanhã estaremos todos sob a junção do bem. Não, mas é pela nossa própria ação. Dos espíritos que ali habitam não se comprazerão mais, não terão mais vontade, não terão desejo, não terão necessidade de se comprazerem do mal. Pelo contrário, vivenciarão por vontade própria o bem. Por consequência, toda a humanidade receberá os benefícios da bondade que nós mesmos daremos à nossa intimidade. Vejamos, amigos, isto quer dizer que o ano que vem será maravilhoso, perfeito, grandioso, a depender de quem? De mim, de você, de nós, do nosso exercício, compreendendo que tudo o que acontecer na humanidade é sob a permissão de Deus. Sim, é verdade. É sob a permissão de Deus. Contudo, é principalmente sobre a nossa ação, sobre a nossa vontade. Se coisas boas nos vierem, será naturalmente consequências das nossas ações como coletivo,
e até mesmo individual. Agora, se nos advierem sofrimentos ou situações muito dolorosas, será, naturalmente, pelas nossas ações ou necessidades. Isto quer dizer que, se nos vier, por exemplo, assim esperamos que não aconteça, mas se nos vier mais um episódio deste, de uma pandemia, uma situação em escala mundial, que nós tenhamos, infelizmente, mais situações dolorosas, difíceis, e que nos trazem dor a observar a dor se disseminando no mundo, se isso acontecer, será porque necessariamente o mundo é mau? Não. Mas porque necessitaremos passar por essa experiência e retirar daí algum aprendizado. Até que passaremos novamente pela experiência, até que se retire todo o aprendizado. Aprendido, vivenciado, tendo já trazido para a intimidade o aprendizado, não mais passaremos. Nada é ao acaso, e se nada é ao acaso, como muito bem nos coloca o livro dos Espíritos, de que o nada não existe, logo, se o nada não existe, o acaso também não. Porque o nada é sem propósito, o acaso também é sem propósito. Contudo, tudo na humanidade tem um propósito. Se nos alcançou uma situação tão delicada como alcançou esse ano, e tivemos tantas perdas do ponto de vista físico, compreendamos sempre isso, e do ponto de vista espiritual, esses espíritos vivem, e queiramos que eles vivam em abundância. Se ainda não alcançaram a condição de viver em abundância, que tenham, pelo menos, a experiência de poder observar a vida vivenciada e poder tirar dali um aprendizado para a nova existência que vivenciarão. Embora todas essas dores, embora todas essas dificuldades, nós crescemos sim. Crescemos ainda que a passos curtos, a passos pequenos. E quando nós observarmos mais uma vez de que a humanidade cresceu a um ponto de que parece que o tempo está passando tão acelerado e a gente não está se dando conta, significa que chegou o momento de refletir sobre a nossa existência. É parar e analisar. O tempo tem passado rápido ou permanece passando como antes? Talvez chegaremos à resposta de que o tempo permanece exatamente como era há 2000 anos atrás, há 1000 anos atrás, há um século atrás. Permanece passando da mesma forma. O que modificou é a nossa visão, a nossa conduta, a nossa observação em relação ao tempo. Talvez tenhamos ocupado o nosso tempo com uma série de atividades que necessariamente nos desfocam do essencial e nos aproximam daquilo que necessariamente não teria muito sentido para a nossa existência. Quando nós observamos que tudo isso dependerá da forma como nós temos vivenciado o tempo, experienciado o tempo, ou sentido as experiências, colocado em prioridade algumas questões, talvez o tempo volte para a nossa percepção, a voltar ao tempo como era um outro tempo. Vejamos que isto quer dizer que a experiência de observar a criança que nasce hoje e que vai crescendo aos poucos, passando pelas diversas fases da infância, vai depender único e exclusivamente do nosso olhar, de observar naquela criança, de conseguir compreender de que ela está ali para alcançar a sua condição e o seu progresso como espírito, mas também, por reflexo, para nos auxiliar a observar de que toda vida terá um tempo de existência. A criança que nasce hoje não permanecerá eternamente criança, naturalmente. Vai alcançar a fase da adolescência, a adulta, a fase idosa e assim por diante. Portanto, o aproveitamento desse tempo dependerá único e exclusivamente de nós. Compreender isto nos dá uma dimensão e uma vida muito mais plena de sentido sobre as nossas escolhas.
Compreender isto nos dá uma dimensão melhor sobre, principalmente, o nosso ponto de vista. E aí tem uma canção que diz mais ou menos assim, para que possamos compreender sobre o ano que esperamos, que depende de nós. E ela fala em algumas palavras, posso até não saber dizer exatamente, mas ela fala assim: às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar. Querer carinho sem se dar. Sem sequer ter um olhar para o próximo, sem olhar para o lado. O tudo, às vezes, se confunde com o nada. Num sobe e desce dessa escada que é a existência. E não tem como calcular. Não é possível planejar. Não é estratégico a felicidade do ponto de vista físico. E aí é feita a seguinte pergunta: o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser verdadeiramente bonita? A resposta: aonde está escrita para ser feliz? O quanto de dinheiro é preciso? Aonde se conquista o paraíso? Quanto custa para o verdadeiro sorriso brotar do coração? E aí vem a seguinte resposta: talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade, porque não se vê como lição o exemplo de superação de tantas pessoas. O tudo se confunde com o nada, nesse sobe e desce da misteriosa escada, e não tem como calcular, não é possível planejar, não é estratégico. Do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser verdadeiramente bonita? E a resposta aqui está escrita: de nenhum dinheiro eu preciso, e o paraíso se conquista aqui, no coração. Vejamos, amigo, esta música é do Fábio de Mello, Padre Fábio de Mello. E, embora seja uma canção, ela traduz em algumas palavras uma profundidade que merece ser refletida. O nosso olhar, a nossa vontade, o que é preciso para ser feliz? A nossa vontade de querer vivenciar na simplicidade, na humildade, o que talvez o nosso olhar ali encontre a plena felicidade para a existência, muito distante de qualquer necessidade material. Isso não quer dizer que devemos negar ou, principalmente, rechaçar qualquer tipo de possibilidade financeira ou de qualquer tipo de possibilidade de uma vida confortável. Não é isso que estamos falando. Estamos falando que a vida plena de sentido não está aprisionada a isto. Porém, quando bem utilizada, no sentido simples, eu posso ter muito recurso financeiro e ainda assim ser uma pessoa simples, humilde, repleta de ensinamentos. Vejamos Lívia Lentulus, do livro Há 2000 Anos. Para você que não leu, um excelente convite: lê Há 2000 Anos, lê também Paulo e Estevão, obras que a gente citou aqui indiretamente e algumas diretamente. Lívia era uma patrícia, ou seja, tinha no seu sangue, o que por assim dizer, um conhecimento ou algo que todos na vida romana gostariam de ter: status, recurso financeiro. Era um nobre, uma pessoa nobre. No entanto, a sua humildade, a sua simplicidade rompia qualquer possibilidade dentro do seu castelo, dentro da sua fortuna, a ponto de alcançar e sensibilizar o coração daquele que era mestre e Jesus naquele momento. Ela consegue, pela sua simplicidade, pela sua humildade, sensibilizar o coração, e tanto
que Jesus auxilia na cura da sua filha. Flávia, isto quer dizer, amigos, que no próximo ano não vamos pedir, e aí é um convite íntimo, não necessitamos pedir dinheiro, não necessitamos pedir emprego novo, carro novo ou qualquer situação material. Podemos? Sim, podemos. Podemos sim fazer. E, inclusive, se permita assumir. Sim, posso eu pedir tudo isso. Porém, reflitamos sobre as palavras de Paulo. Nem sempre convém, nem sempre vai fazer sentido. Podemos ter o emprego que queremos, podemos ter o carro que queremos, podemos alcançar a promoção, a vida repleta de bens materiais ou de situações materiais como o corpo belo, esbelto, no entanto, muito distante da vida espiritual. E, como a vida nos ensinou no ano de 2020, o corpo é muito frágil. O corpo, embora robusto, até mesmo de forma saudável, ele tomba morto no momento em que for da vontade, no momento em que for o nosso momento da desencarnação. Por isto, cultivemos aquilo que possamos verdadeiramente levar para a vida espiritual, que é a verdadeira vida do Espírito. Se temos a plena certeza de que todos, cedo ou tarde, alcançarão ou serão alcançados pela morte, tenhamos a coragem de assumir isto para nós. Sim, um dia eu irei desencarnar. E por isto, me dá a consciência de que eu preciso, necessito e quero vivenciar a vida espiritual. E vivenciar a vida espiritual me pede esforços continuados, perseverantes, pacientes, em direção à vida futura. Por isso, amigos, que no próximo ano, o ano que nos espera, nos trará, sim, ainda muitas experiências, muitas oportunidades de crescimento, talvez algumas dores, talvez alguns conflitos. No entanto, bem passar por essa experiência dependerá única e exclusivamente de todos nós. Se nós voltarmos a nossa existência, voltarmos o nosso coração para o nosso Mestre amado e conseguir dali extrair toda a experiência necessária para o nosso crescimento, teremos um modelo, teremos um guia para toda e qualquer dificuldade ou dúvida ao longo do caminho. O ano de 2021 será, sim, um ano rico em oportunidades. Um ano muito bom para o nosso crescimento, desde que nós nos oportunizemos vivenciar essa existência. O ano que nos espera, esse próximo ciclo de mais 365 dias, será naturalmente um ano de mais aprendizado. E se por acaso a vida nos convidar a experienciar mais dores, tenhamos a resignação. Ninguém quer sofrer. É verdade. Por ponto de vista direto, ninguém quer sofrer. Ninguém deseja, por vontade própria, passar por dores ou conflitos. No entanto, se a vida nos convidar a essa experiência, a humildade, a simplicidade será a chave para poder alcançar esse momento de forma assertiva. Que Jesus possa permanecer a nos conduzir ao longo do próximo ano, repletas de experiência e, principalmente, recordando sempre que quem é fiel no pouco é fiel também no muito. Em outras palavras, quem verdadeiramente é, se eu verdadeiramente sou fiel diante das poucas experiências dolorosas, também serei fiel diante das grandes dores do universo. Vamos orar a Jesus em gratidão pela oportunidade da noite de hoje, em uma forma de poder vivenciar esta alegria e principalmente nos preparando para o próximo ano, vivenciando sem dúvidas alguma sempre o presente. Vamos orar? Querido Jesus, Mestre de amor e bondade, não queremos hoje, Senhor, rogar mais
que estejamos isentos de sofrimento, mas que tenhamos coragem de bem passar por elas. Não queremos, Senhor, pedir que o Senhor nos livre do mal, mas que solicitamos que nos auxilie a ter sabedoria de saber conduzir-nos perante as dificuldades. Não queremos mais, Senhor, pedir para que tenhamos uma vida isenta de qualquer conflito, mas que tenhamos a humildade de bem passar por ela. Senhor, se é da tua vontade que permaneçamos e que experienciemos qualquer conflito, a resignação possa estar na nossa intimidade. Mas sim, Senhor, não negaremos. Esperançamos um ano repleto de felicidade. Esperançamos uma vida um pouco mais justa, em que o bem impere um pouco mais, em que o caminhar da humanidade se dê a passos largos e em direção à felicidade. Que todas as vezes em que um irmão cair no caminho, que tenhamos a honra, Senhor, de poder erguê-lo, de poder auxiliá-lo no teu caminho. Muito obrigado, Jesus. Sabemos que os teus emissários se encontram no planeta Terra, auxiliando, impulsionando-nos para a marcha, para a caminhada. Muito obrigado. Agradecemos, sim, pelo ano que tivemos. Embora doloroso, difícil, tivemos momentos que choramos tanto, outros momentos que tivemos alegrias, nascimentos, renascimentos. Mas que possamos, no ano que vem, ter isto melhor trabalhado, ter isso ainda mais profundo na nossa intimidade. Que esta coragem faça parte da nossa existência, hoje e sempre. Muito obrigado, Jesus. Permaneça conosco, hoje e sempre. Queridos amigos, o nosso muito obrigado pela noite de hoje. Que vocês e que nós possamos permanecer sintonizados com o bem. Naturalmente, ao longo deste ano, tivemos grandes aprendizados. Está aqui o Tiago, que não me deixa mentir. Ao longo da doutrina espírita, o movimento espírita aprendeu demais. E somos muito honrados e agradecidos pela companhia, pela oportunidade de ter vivenciado com vocês experiências que talvez não tivéssemos vivenciado se não fosse pela oportunidade de vocês sempre nos estimulando a esse crescimento. Que possamos permanecer juntos no próximo ano, aprendendo cada vez mais e sempre lembrando que o nosso presente é o presente e que o futuro, naturalmente, virá aos poucos, ao passo da nossa necessidade, do nosso caminho, sempre trazendo boas experiências. Não é mesmo, amigo? Isso mesmo, Marquinho, obrigado pela exposição, sempre muito bom te ouvir, meu amigo, ainda mais começar a semana nessa sintonia e, enfim, uma semana de celebração, né, pelo fim de 2020, pela chegada de 2021, acho que foi um bom início para a gente. Muito obrigado pela sua boa vontade e pela sua exposição da noite de hoje. Meus amigos, a gente aproveita aqui esses momentos finais para compartilhar algumas atualizações com relação à nossa programação de fim de ano do Centro Espírita Joana d'Arc. Por conta desse momento festivo, mesmo que ainda em pandemia, e por conta toda da necessidade de refazimento e de atualização de algumas frentes de trabalho, nós estamos reduzindo as nossas atividades nesse período de dezembro, nesse restinho de dezembro, e especialmente em janeiro de 2011. Nós já estamos em recesso da nossa atividade de estudo aos domingos, e nós também faremos um pequeno recesso da atividade de palestras, de exposição doutrinária. Nós manteremos, nesse período de janeiro de 2021, fevereiro, as exposições às segundas-feiras, sempre às 19h30, no horário de Cuiabá, e entra, portanto, em recesso a nossa atividade de palestra aos domingos. A intenção é aproveitar esse momento para refazer as energias, reorganizar as equipes de trabalho, e a nossa expectativa, compartilhando com vocês, é que nós possamos retomar essas atividades em meados da segunda quinzena de fevereiro, presencialmente, a depender do avanço da pandemia, do quadro da pandemia em Cuiabá. Então, é uma expectativa
que a gente retome isso na segunda quinzena de fevereiro presencialmente, porém, essa expectativa só se torna realidade se for possível, se for seguro e a depender, então, desse quadro da pandemia em Cuiabá. Pelo sim, pelo não, nós vamos nos falando pelas redes sociais do Centro Espírita Joana d'Arc, compartilhando essas atualizações e boas novas aqui pelo Facebook e lá pelo Instagram, e nos vendo toda segunda às 6 da tarde para a nossa atividade de estudo e às 19h30 para a nossa atividade de palestras. Feliz Ano Novo, feliz 2021, de muito aprendizado, de muito trabalho e de Jesus no nosso coração, meus amigos. Um abraço e até daqui a pouco.